Olá, como vai? Seja bem-vindo e muito obrigado aí pela tua atenção junto ao tutorial aqui no meu canal. Nele eu vou mostrar a vocês de que forma a gente pode utilizar os dois motores de renderização, um denominado Blender Render, que é o nosso motor inicial, e o outro chamado Cyclones Render, que é um renderizador mais qualitativo que vai permitir a gente apresentar o nosso projeto, seja ele de forma parcial ou completa. Lembrando a vocês que os motores de renderização são responsáveis para demonstrar a imagem do projeto ou o vídeo do projeto que nós estamos realizando. Eu já antecipei aqui o tutorial colocando na cena dois objetos básicos, esse em forma de um copo e o outro em forma de uma superfície. Para o objeto copo, eu utilizei uma mesh do tipo círculo e transformei ele nesse objeto que vocês estão vendo. É evidente que para fazer um copo eu tenho uma diversidade de F12. Clicando no F12, é dessa forma que nós vamos enxergar o nosso projeto aqui sendo produzido. Com a tecla ESC a gente sai do renderizador. Mas o que eu quero aqui na verdade é fazer com que essa área de trabalho ela seja apresentada já de forma renderizada, sem a necessidade de ter que ficar apertando o F12 nas apresentações do projeto. Se eu for utilizar isso durante o processo do desenvolvimento do projeto, isso faz de forma lenta. Então não é aconselhável você usar essa forma durante o desenvolvimento do projeto. Então para nós fazermos a visão renderizada, nós vamos usar as portas de visões Port Shading. A gente pode escolher essa opção chamada Rendered, que é renderizado. Então é assim que nós vamos ter o nosso objeto sendo visto de forma real na nossa área. Vamos ver aqui que o nosso copo ele não tem ainda uma textura de vidro aplicada ao mesmo. E nós vamos utilizar os recursos de aplicação de material para transformar esse objeto em um objeto com forma de vidro no renderizador Blender Render. Antes disso, eu vou mudar apenas só esse fundo aqui, que é o nosso plano papel de parede, usando o recurso de Word, que vem aqui na barra de propriedades. Vamos clicar aqui nessa esfera, buscar uma guia também chamada Ambiente, que é o Word. Clicando em Horizon Color, nós vamos mudar esse fundo, por exemplo, para uma cor um pouco mais clara. Eu vou empurrar essa tarjinha aqui. Repare que eu torno o fundo branco. Se eu quiser dar cores a esse fundo, basta eu clicar nessas cores que tem aqui nessa esfera. Há uma possibilidade aí de aproximadamente 16 mil cores, mas eu vou utilizar o branco. Vou clicar aqui fora e com o nosso cenário aplicado neste motor. Isso é bem simples. A gente vai vir aqui em material, clicar nessa esfera de materiais. Observe que o copo ainda não tem um material aplicado ao mesmo. Nós vamos selecioná-lo com o botão direito, encostando o cursor sobre o elemento e vamos criar um material para ele. Clicando em New, o Blender já coloca por padrão essa cor branca. Vocês vão ver aqui em Diffuse. Então ele está com uma superfície com uma cor difusa branca. E para nós criarmos o efeito de transparência, a gente vai buscar uma guia aqui chamada Transparência. Vamos selecioná-la, abre-se aqui três guias abaixo, uma de máscara, uma de transparência Z e outra de Ray Trace, que é traços de raio. Podemos usar tanto o Z Transparency como o Ray Trace, mas nós vamos usar aqui, nesse caso, o Ray Trace, clicando com o botão esquerdo. Repare que eu tenho aqui algumas configurações do Ray Trace. Entre elas eu tenho essa chamada Fresnel ou Fresnel, não sei como é que fala essa palavra aqui de forma correta, e o IOR, que é o índice de refração que nós iremos aplicar ao elemento. Vamos então clicar nessa opção Fresnel, mas antes eu queria mostrar a vocês que existe aqui na janela Preview a visualização de como o objeto sairá aqui na área. Repare que ele está com a cor difusa. Ele tem uma especularidade aqui, que é a refletividade da luz sobre a superfície, que pode ser controlada nessa guia aqui chamada Specular. Se quisermos tirar essa especularidade, é só a gente zerar esse valor aqui na aba Intensity. Basta segurar o cursor, arrastá-lo para a esquerda com o botão esquerdo do mouse pressionado e repare que eu tiro a intensidade. Se eu quiser aumentar, eu encosto o cursor, pressiono o botão esquerdo do mouse e arrasto o mouse para a direita. E aqui a gente consegue dar essa refletividade que vocês estão vendo aqui na borda do copo. Vamos então aplicar transparência. Aqui na guia Transparência, onde tem a opção Fresnel, eu vou clicar com o botão esquerdo e vou colocar um valor aqui do tipo 4,5. Vocês podem experimentar o valor que vocês quiserem. Vou dar um Enter. Observe que aqui, ó, o elemento já tomou uma forma, que a gente pode dizer, transparente. E nós temos aqui o índice de refração. Então nós vamos clicar, fazer com que a luz bata e reflita e vamos botar um valor aqui 1,5. Vou dar o Enter. E aqui eu já apliquei,
vocês vão ver, eu vou segurar o botão do meio, uma forma de transparência junto a esse copo que está aqui. Aqui na superfície de baixo vocês vão ver que eu já apliquei um material a ela de cor marfim e joguei aqui, ó, essa opção Mirror, que significa espelhamento, para ela dar essa refletividade do objeto. Então nós vimos aqui como é que a gente pode fazer um efeito bem simples de transparência do objeto aqui junto ao nosso projeto. Vamos ver agora como é que a gente pode fazer esse mesmo efeito utilizando o Cycloid Render. Antes disso, nós vamos excluir esse material que nós aplicamos aqui da textura, clicando nesse sinal de menos. O objeto volta àquela forma simples como estava. E vamos usar agora o Cycloid Render. Vamos clicar aqui em cima e vamos mudar para o Cycloid Render, que é um renderizador aditivo. Clicando nele, observe que a qualidade de renderização nesse renderizador é melhor. No entanto, ela busca mais processamento junto ao nosso computador, então ela é um pouco mais lenta durante o desenvolvimento. E vamos selecionar aqui a guia de material na direita, na barra de propriedades de material. Nós vamos ver que nós não temos nenhum slot de material aqui aplicado ao copo. Nós vamos clicar em New e observe que as propriedades aqui de material, elas são diferentes das propriedades de material do renderizador Blender Render. Aqui nós vamos clicar aqui em Preview para ver o efeito. Observe que o copo está sendo visto dessa forma, a cor é branca. Se eu quiser alterar a cor do copo, basta eu clicar aqui nessa janela, dá um verde, um azul, um rosa. Aqui eu tenho 16 mil e poucas opções possíveis, vou clicar fora, vou deixar aquilo na cor branca. Para eu poder modificar a visualização do objeto, eu venho aqui nessa guia Surface, que significa superfície, eu tenho a opção Surface, que vocês estão vendo aqui que eu estou utilizando o Diffuse BSDF, que é a superfície de forma difusa. Nós vamos clicar nela e aqui nós vamos escolher entre as opções possíveis uma chamada Glass, que significa vidro. Glass, não confunda o Glass com Gloss, ok? Glass BSDF. Clicando aqui, observe que eu já crio uma aparência de vidro ao objeto. Vocês vão ver aqui nessa guia Preview e o mesmo já teve aqui a sua textura de forma vitrificada. Se eu quiser alterar a cor desse vidro, eu posso vir aqui, por exemplo, posso botar uma cor amarelada, posso colocar uma cor azulada no elemento, posso colocar uma cor marfim, branca. E aqui nós temos, ó, eu vou encostar o cursor aqui em Roughness, segurar com o botão esquerdo e arrastar esse valor, eu consigo dar uma aparência como se fosse aquele vidro pulverizado. Posso diminuir para 0 para ter a transparência total, e aqui em OR o índice de refração, que é a forma com que a luz vai bater sobre o elemento para dar o efeito de distorção ou não na textura. Então eu posso, por exemplo, botar um valor 1.2, observe que aqui a transparência já fica mais suave, eu não tenho tanta distorção dos elementos que estão por trás dele, que é essa parte de trás aqui da superfície. Se eu botar o valor 1, Enter, vocês vão ver que quase eu não tenho aquela distorção aqui do fundo da superfície. Se eu der o valor 1.6, por exemplo, eu já tenho o valor de fundo da superfície um pouco mais distorcido aqui na cena. A qualidade com que vai aparecer essa renderização aqui pelo Cycloid Render, ela pode ser controlada no momento que a gente clica nessa caixinha de render e vocês vão ter uma opção aqui, ó, denominada Sampling, tá vendo aqui? Esse Sampling aqui, quanto maior esse render e esse preview aqui, maior a qualidade com que essa renderização ocorrerá aqui. Vocês podem experimentar aí um exemplo, um render do tipo 50. Vocês vão ver que aqui em cima, vou dar um preview também com 50, aqui em cima haverá um trabalho maior na renderização, demora um pouco mais, mas a qualidade do objeto ela passa a ser, ó, bem melhor, com menos ruído. Quanto maior, melhor essa qualidade aqui da renderização, para chegarmos nesse ponto que estamos chegando. Lembrando a vocês que utilizem no máximo aí 50 a 80. Mais do que isso, o processamento do equipamento se faz muito lento se você não tiver uma placa de vídeo interessante. Então isso faz com que a gente demore muito o processo ou até mesmo dê um crash aí no equipamento, ok? Então aqui está o nosso projeto renderizado do copo.
Espero que vocês tenham entendido de que forma a gente pode fazer essa texturização utilizando os dois renderizadores. Agradeço a atenção e vamos até o próximo tutorial. Forte abraço!